Pois bem, mais uma vez, meu nome é Tecílio, sou aluno do bacharelado de Ciência e Tecnologia e vou fazer mais uma questão de lógica de programação referente à matéria que eu pago nesse mesmo curso. A questão é essa, questão 3, número 13. Escreva um programa que recebe um valor inteiro representando o intervalo em minutos e imprime o equivalente a esse período expresso em valores inteiros para dias, horas e minutos. Exemplo, 9.257 minutos equivale a 6 dias, 10 horas e 17 minutos. Vamos lá. Primeiramente, o que eu tenho que fazer nesse instante é declarar as variáveis. E as variáveis serão para o valor que a pessoa já dá. Só para deixar bem claro, eu já tinha feito essa atividade antes, obviamente, e eu só vou ficar copiando e colando, mas eu vou explicar o que significa cada coisa. Declarei a variável como int, até porque minutos não ficaria meio sem sentido colocar minutos sem ser valores inteiros. Minutos, e a primeira da variável seria justamente o valor em minutos que o operador vai declarar. Logo em seguida vai ser os dias que a gente vai calcular, as horas que a gente vai calcular também, os minutos que nós iremos calcular. Logo em seguida nós vamos pedir ao operador que digite esse valor para nós. Nós vamos usar esse operador cout, onde vai imprimir essa imagem na tela, sendo justamente essa imagem, digite um valor em minutos. Essa imagem será armazenada na variável v, através do operador cin, operador de entrada. E agora nós vamos para o cálculo. O cálculo de dias ficou dessa forma. Peguei a variável dia e vou armazenar o que nela? Vou armazenar valor dividido por 1440. Como na divisão só vai ser absorvida a parte inteira, nós vamos ter exatamente o valor em dias. E esse valor 1440 representa a quantidade de minutos que nós temos em um dia. Se ele der a quantidade de minutos maiores do que um dia, nós vamos ver exatamente a quantidade de dias equivalentes. Se for menor que a quantidade de um dia, aí nós teremos um problema, porque como é uma divisão inteira, não constaria nem como um dia, só poderia ser calculado como horas. Mas como nesse caso supomos que vai ser algo maior que a quantidade de minutos maior que um dia possui, então essa função, esse cálculo irá funcionar perfeitamente. Dias igual a quantidade de minutos que o operador vai digitar, dividido por 1440. Esse valor nós vamos imprimir na tela através de, mais uma vez, um cout bem simples. Só colocar para cout, vai imprimir essa mensagem na tela, dias, 2 pontos, e exatamente o valor de D. O valor de D que vai ser calculado pelo valor em dias dividido por 1440. Logo em seguida nós vamos calcular a quantidade de horas. A quantidade de horas nós vamos usar um operador diferente, que seria justamente o operador de resto. Enquanto nessa divisão, o operador de divisão, nós pegamos somente a parte inteira, no operador de resto nós pegamos somente aquilo que não é inteiro, que é justamente aquela parte que sobra, o resto da divisão. E pegamos esse resto, que se você parar para ver, representaria um percentual em horas, uma parcela em horas, para ser mais exato, e dividimos por 60, porque justamente a quantidade de minutos que uma hora contém. A partir disso, nós vamos imprimir o valor na tela mais uma vez com cout, simples. Cout, ele vai imprimir a mensagem de horas, 2 pontos, e o valor calculado por H. Só mais uma vez para ficar bem claro, V vai sendo utilizado com o operador de resto, e a divisão de 1440 vai pegar justamente aquele valor em minutos que vai sobrar em relação aos dias. E esse valor em relação aos dias, esse valor que sobra em relação aos dias seria as horas. E para saber só que horas em minutos, para transformar essas horas em horas, esses minutos em horas, nós dividimos por 60. Aí nós achamos exatamente as horas que esse total de minutos irá conter. Agora nós vamos para o cálculo de minutos, bem semelhante, toda a mesma ideia, só que nós vamos ter 2 vezes o operador de resto. Primeiramente nós vamos usar o operador de resto para achar a quantidade de minutos
de minutos em relação aos dias, vai sobrar um percentual de minutos, e vamos fazer o resto dessa divisão por 60 mais uma vez, porque nós vamos encontrar o resto em relação às horas, porque se eu dividir por 60, como foi no primeiro item, nós vamos encontrar as horas, mas se eu dividir o resto dessa divisão por 60, nós vamos encontrar o que sobrou, esse exatamente o que sobrou é os minutos. Mais uma vez nós vamos usar um Cout bem simples, para ser impresso na tela. E por fim nós usamos um return 0, fechamos o colchete referente ao int main. Nós podemos fazer mais uma vez aí, indentar, e vamos compilar. Perceba que não deu nenhum erro. Vamos abrir o programa e vamos usar um exemplo que já tem o resultado, né? O próprio exemplo que foi dado na questão. 9.257 vai imprimir quantos dias? 6 dias, 10 horas e 17 minutos. Bom, podemos ver que o programa está funcionando perfeitamente. Então, é isso.